Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e raciocínio lógico. E galera, na aula de hoje eu quero falar em especial com você, é isso mesmo, com você que vai fazer o concurso aí da PM Bahia. Galera, show de bola, banca IBFC. Tem uma série de coisas para a gente estar trabalhando aí, bem legal, que vai ajudar você a arrebentar nesse concurso. Pessoal, falar de raciocínio lógico, a gente precisa entender que nós vamos dividir em duas partes. Nós temos a primeira parte, que vai ser o raciocínio lógico, que é a parte técnica, a parte teórica, né? E nós temos a parte de raciocínio lógico matemático, tá? Então, eu tenho uma parte que envolve uma série de regulamentos, né? Que é o formato de se desenvolver o raciocínio lógico, e o outro que é o raciocínio lógico matemático. Então, são dois momentos, nós preparamos várias aulas aí para ajudar você a arrebentar nesse concurso. Então, vem comigo, vamos iniciar falando do raciocínio lógico, e para isso a gente precisa entender as noções de lógica. Então, quais seriam as noções de lógica aí, galera? Ó, esses conceitos eu chamo de conceitos básicos. Galera, não tem como você ir para o concurso sem entender basicamente isso. O que é o raciocínio lógico, o que é uma proposição, o que são conectivos, como que elas se subdividem. Então, sem essa base, você realmente não vai se dar bem nos outros conceitos. Então, por isso, nós vamos iniciar trabalhando isso daqui. Muita coisa disso você já sabe, então eu vou passar meio rapidamente, mas são conceitos que eu quero garantir a sua compreensão. Bom, primeiro, o conceito de lógica, gente. O que é lógica? Para um pouquinho, presta atenção aqui, galera. Raciocínio lógico é diferente de senso comum. Essa é a regra número 1. Você não pode confundir o raciocínio lógico com o senso comum. Porque é comum no nosso dia a dia a gente achar que as coisas lógicas é aquilo que faz parte do nosso senso comum. E não é bem assim que funciona o raciocínio lógico. O raciocínio lógico é um conjunto de regras, um conjunto de regulamentos que determina uma certa situação. É ele que vai dizer que, olha, aquilo ali é logicamente correto. Aí, às vezes, isso se contrapõe ao senso comum, porque pelo senso comum não é lógico isso, mas, de acordo com as regras, com os regulamentos, isso é lógico. Então, entenda isso. Raciocínio lógico é um conjunto de regras que regulamenta uma determinada situação. E senso comum é aquilo que a gente acha, vem do nosso conhecimento do dia a dia. São coisas distintas. Às vezes, o senso comum, digamos assim, encaixa com o raciocínio lógico, mas muitas vezes ele se contrapõe, ok? Então, primeiro passo, diferencia isso. Beleza, sequência lógica é um conjunto de processos que nós vamos realizar para solucionar um problema lógico, ok? Primeira situação, olha só, eu tenho aqui um exercício da banca IBFC 2019, assistente técnico do IDAM, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário da Amazônia. 15 pessoas responderam sim a 2 perguntas de uma pesquisa. E 20, pelo menos uma vez, as mesmas 2 perguntas. O total de pessoas consultadas na pesquisa é de 40 pessoas. Assinale a alternativa que indica corretamente o número de pessoas que responderam não a pelo menos uma das perguntas. Aí eu tenho aqui 4 alternativas. Bom, galera, veja bem. Uma coisa que vai exigir de você, prezado concurseiro, é atenção no exercício. Muitas vezes a banca ela traz muitas informações, mas nem todas são informações necessárias à resolução do exercício. Algumas estão ali exatamente para causar uma certa estranheza, para não ficar aquela coisa muito, digamos assim, entregou de mão beijada, é coisa muito simples. Então eles fazem um trocadilho de palavras para meio que confundir você. Então, presta bastante atenção na pergunta, essencialmente. Aqui a pergunta é:
assinale a alternativa que indica corretamente o número de pessoas que responderam não a pelo menos uma das perguntas. Observe que o exercício está tratando de um questionário de 2 perguntas. E aí, ele retrata no início que 15 pessoas responderam sim a 2 perguntas. Olha só, responderam sim a 2 perguntas, tá? E aí depois ele nos dá uma outra informação, que é aquela situação que eu falei. A grosso modo, se ela não tivesse, também não iria prejudicar a resposta do exercício. Porque ele fala assim, ó, e 20 pelo menos uma vez sim. A essência dessa pergunta está na compreensão das palavras. O que quer dizer, professor, pelo menos? Então, entenda que toda vez que você ver essa palavra pelo menos, ela quer dizer no mínimo 1. O pelo menos, ele restringe por baixo, ele delimita por baixo. Isso quer dizer, ou respondeu uma somente, ou respondeu as 2. O pelo menos indica isso. No mínimo uma, mas pode ser as 2 também. Tranquilo? Beleza. Então ele falou que pelo menos 20 pelo menos uma vez sim. As mesmas 2 perguntas. O total de pessoas consultadas foram de 40 pessoas. Essa informação é importante. Total de pessoas. Total 40 pessoas. Está aqui, ó. Beleza? Bom, assinale a alternativa que indica corretamente o número de pessoas que responderam não a pelo menos uma das perguntas. Pelo menos. Olha aí, mais uma vez a palavra pelo menos. Se é pelo menos, quer dizer no mínimo uma. Então, pode ter respondido não a uma somente, ou pode ter respondido não às 2. Então, o número de pessoas que responderam não a somente uma ou às 2 é de quanto? É isso que ele quer saber. Aí pensa comigo o seguinte, ele disse aqui que 15 pessoas responderam sim às 2 perguntas. O que eu entendo com isso? Que se alguém respondeu sim às 2 perguntas, todas as outras pessoas que não estão nesse rol, dentro desse enquadramento de 15 pessoas que responderam sim às 2, é porque ou responderam sim a somente uma, ou responderam não às 2. Entendem isso? Porque se 15 responderam sim às 2, o restante responderam não em alguma situação. Ou não só a uma, ou não às 2. Senão eu teria mais de 15 pessoas que responderam sim às 2 perguntas. Entendem isso? Então, 40 menos 15, que são a quantidade que responderam sim às 2, dá um total de 25. Então, como ele pergunta não a pelo menos uma, eu posso afirmar com certeza que é resposta letra D, 25. Tranquilo? Belezinha? Vocês observam que é um exercício relativamente simples na questão de execução matemática, de aplicação matemática. Mas a ideia, o contexto, ele causa uma certa estranheza, uma certa confusão que nós temos que tratar aí com essa habilidade. Entender. Isso é raciocínio lógico, ok? É a capacidade que nós temos de interpretar situações para resolver um determinado problema. E o problema aqui era identificar quantas pessoas disseram não. Belezinha? Bom, isso é só um esquenta para a gente sentir a importância do raciocínio lógico na interpretação dos exercícios. Bom, vamos agora começar com alguns conceitos básicos que são essenciais, gente. Eu não abro mão deles realmente para garantir que você tenha sucesso na resolução dos exercícios. Então, primeira definição aqui é o que é uma proposição. Nós estamos falando de proposição lógica.
Tá? Então, proposição lógica é uma declaração, é uma afirmação, é uma frase, é todo enunciado com palavras ou símbolos. Então, eu não posso associar a questão de proposição como somente a um conjunto, a uma frase, tá? A um enunciado, mas eu posso também representar uma proposição através de símbolos, ok? Nós vamos aprender esses símbolos aí, tá? Que representam um pensamento de sentido completo. Toda proposição é uma representação lógica que afirma ou nega. Esse é um outro fator interessante, que a proposição, para ser considerada proposição lógica, ela é uma declaração afirmativa ou negativa. Ela pode afirmar ou ela pode negar algo, uma determinada situação. Por isso que a gente faz essa observação, que toda proposição é uma frase, mas nem toda frase é uma proposição. Certo? Então, eu vou ter situações que eu vou ter uma frase e essa frase vai ser uma proposição, e vou ter situações que eu terei uma frase e ela não se enquadra enquanto proposição. Porque, para ser proposição, eu tenho que ter a liberdade, ou digamos assim, eu tenho que ter como fazer uma afirmação ou negação daquilo que está sendo proposto. Ok? Caso isso não seja possível, não é proposição. Beleza. Então, é uma declaração que pode ser julgada. Exemplo aqui, ó. O sol é amarelo. Isso é uma proposição? Sim. Por quê? Porque eu posso julgar. Eu posso dizer se ele é amarelo, se é verdadeiro ou se é falso? Posso. Então, é verdadeiro. É uma proposição. Pelé é argentino. Eu sei se você parasse o vídeo agora e respondesse para mim, Pelé é argentino? Aí você vai dizer, isso é proposição? Veja bem, gente, não confundam ser ou não ser proposição com ser verdadeiro ou ser falso. Porque a proposição é aquilo que pode ser julgado. Então, se pode ser julgado como verdadeiro ou como falso, é proposição. Pelé argentino é falso, mas é proposição? Sim, é uma proposição. Isso é falso. 9 mais 7 igual a 15. Ah, professor, isso aí não é uma frase, isso aí é uma sentença matemática. Mas uma sentença matemática, ela é uma frase. É a forma que nós temos de expressar numericamente um determinado enunciado, ok? Então, é a forma de representação, soma, subtração, multiplicação, divisão, expressa por um sinal de igualdade. Então, essa equação, ela representa aí uma proposição. Por quê? Porque eu posso julgar. Pergunto para vocês, 9 mais 7 é 15? Não, professor, 9 mais 7 são 16. É falso isso aí, então eu posso julgar. É proposição, beleza? Bom, agora tão importante quanto nós sabermos o que é proposição, é nós sabermos também o que não é proposição. Eu preciso ter essa compreensão. Então, situações que não são proposições. Frases interrogativas. Galera, é muito simples. Apareceu o ponto de interrogação, não é proposição. Perguntas, né? Sentenças abertas. O que é uma sentença aberta? É aquela sentença que não tem um sujeito, o autor definido. Então, eu coloquei aqui no exemplo, x mais 10 igual a 17. Como que você vai julgar isso? Você não sabe o valor de x. Se x for 7, beleza, 7 mais 10, 17. Mas e se x for 6, 5, 4? Aí seria falso. Então, eu não tenho como julgar, a não ser que eu saiba o valor de x. Esse caso, matematicamente, é chamado de sentença aberta. Mas pode aparecer através de frase também. Tipo, ele é médico. Ele quem? João, José, Carlos, Rodrigo. Quem é esse médico? Eu não sei. Então, eu não posso dizer se é ou se não é. Entenderam? Bom, outra situação, frases exclamativas, também é muito fácil de identificar, é só você verificar o ponto de exclamação. Que belo dia, esse é um manifesto pessoal, é algo que você considera, então não tem como julgar. Tá a maior chuva, o tempo trovejando, raio para tudo quanto é lado, a pessoa sai e fala, que dia lindo, que dia belo, mas é uma opinião própria, você não pode julgar isso. Tá? Então, tem gente que gosta de chuva, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de frio, tem gente que não gosta. Então, quando é algo pessoal, ela está exclamando, ela está expressando uma opinião dela, você não pode julgar isso. Então, não é proposição. Frases imperativas. O que são frases imperativas? Frases que exprimem ordem. Não faça isso, venha aqui. Então, não tem como julgar isso, é uma ordem.
Promessas ou desejo, quero ganhar na loteria, juro que trago o livro amanhã. Isso são promessas, são desejos de realização de algo. Também não dá para julgar. Então, não é proposição. Frases contraditórias, gente. Agradar a todos é não agradar pessoa alguma. Como que agrada a todos e não agrada a ninguém? Isso é contraditório, não é proposição. E, por último, sentenças autorreferentes, que são aquelas frases, aqueles enunciados que falam de si próprio. Também não tem como você julgar, porque, olha só, essa sentença é falsa. Peraí, se isso aqui for verdadeiro, ele está dizendo que a sentença é falsa. Se ele está dizendo que a sentença é falsa, então não é verdadeiro, ela vai ser falsa. Então, é uma contradição isso daí, tá? A frase que está dentro desta aspas é uma mentira. Quer dizer, se ela for falsa, ele está dizendo que é uma mentira, e se é uma mentira, então ela é verdadeira. E se ela é verdadeira, ela vai ser falsa, porque ele está dizendo que é uma mentira. Observe que você fica numa situação que não tem como julgar. Então, a dica lá aqui para a gente memorizar é a seguinte, ó. Guardem bem isso. Frases interrogativas, exclamativas, imperativas, desejos, promessas, contraditórias e sentenças autorreferentes não são proposições, pois não é possível dizer que são verdadeiros ou falsos. Esse é o conceito de proposição. É tudo aquilo que você pode julgar como verdadeiro ou falso. Fora isso, não é proposição. É uma frase, mas não é uma proposição. Beleza? Esse é o conceito essencial para nós respondermos algumas questões. Bom, importante também a gente saber que todo princípio lógico se baseia em três princípios. A lógica, ela se baseia em 3 princípios. O princípio da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. O que seria esse princípio da identidade? Identidade, o que é verdadeiro, o que é falso é falso. Então, a partir do momento que um determinado contexto, um determinado enunciado trouxe para você que pau é pedra, e ele manda considerar isso como verdadeiro, então é verdadeiro. Ah, professor, mas o senso comum diz que pau não é pedra. É aí que ocorre a contradição, o choque do senso comum com o raciocínio lógico. Então, nós não podemos confundir. Então, aquilo que é expresso como verdadeiro, mesmo que o senso comum contrarie, eu devo considerar como verdadeiro. Aquilo que é tratado como falso, que o enunciado traz, afirmando que é falso, eu devo tratar como sendo falso. Repito, mesmo que o senso comum contrarie. Isso é princípio da identidade. O segundo, o princípio da não contradição. Quer dizer, uma coisa ou é verdadeira ou é falsa. Ela não pode ser as duas ao mesmo tempo. Aquilo que é verdadeiro, o que é falso, e ela não pode ser os dois ao mesmo tempo, certo? E o terceiro, que seria o princípio do terceiro excluído, é que diante de uma proposição, você só tem 2 escolhas. Ou você vai definir que aquilo é verdadeiro, ou você vai definir que aquilo é falso. Não existe uma terceira opção. Ah, mas pode ser os dois. Não, não pode. Ou é verdadeiro, ou é falso. Esse é o princípio do terceiro excluído. Professor, e se eu tiver numa situação em que, num determinado momento, ele é verdadeiro, mas em outro ele é falso? Então, não é proposição. Você não pode julgar, porque a proposição lógica não admite essa dúvida. Então, na dúvida, você descarta aquilo ali. Toda vez que você estiver diante de uma frase em que você vai ter dúvida, ah, mas pode ser verdadeiro, pode ser falso. Cara, descarta. Não existe isso. Ou você vai se posicionar como sendo verdadeiro, ou você se posiciona como sendo falso. Fora isso, não existe outra opção. Beleza? Na dúvida, descarta. Beleza. Base nesses conceitos, a gente parte para o seguinte item. Valor lógico de uma proposição. Eu quero chamar a sua atenção por conta dessa termologia, dessa forma de se expressar. Muitas vezes o enunciado lá do exercício, do concurso, aparece assim, o valor lógico da proposição. O que é valor lógico de uma proposição? É exatamente a definição de verdadeiro e falso. Dar o valor lógico de uma proposição é você dizer, isto é verdadeiro ou isto é falso. Isto que é valor lógico de uma proposição. É definir o que é verdadeiro e o que é falso. Beleza? Exemplo.
Salvador é a capital da Bahia, gente? Bom, vocês sabem melhor que eu, vocês são aí da Bahia, Salvador é a capital da Bahia, então isso é verdadeiro. Tiradentes morreu afogado, gente? Tiradentes não morreu afogado, Tiradentes morreu enforcado, então isso é falso. Valor lógico da proposição é falso, valor lógico dessa primeira proposição é verdadeiro, tá? Menos 1/3 é menor que menos 1/5, isso é falso ou verdadeiro? Dá uma pausa no vídeo e tenta responder. Bom, muita gente acha que isso aqui é falso, gente, mas na verdade isso é verdadeiro, tá? 1/3 é menor que 1/5, beleza? É que quando eu tenho matematicamente um número, por exemplo, 2 é menor que 3. 2 é menor que 3, beleza? Agora, menos 2 é maior que menos 3. Quando eu trabalho com um número negativo, ocorre exatamente o inverso. Quanto maior o número, menor é o valor dele. Então, como 1/3 é maior que 1/5, porque se você dividir 1 por 3, vai dar 0,66, tá? Na verdade, desculpa, 0,33. E se você dividir 1 por 5, dá 0,2. E 0,3 é maior que 0,2. Mas se você faz o negativo, menos 1 sobre 3, aí inverte. O maior passa a ser o menor e o menor passa a ser o maior. Então, menos 1/3 é menor que menos 1/5, matematicamente. Então, não esqueço que quando se tratar de matemática, de valores, de números, quando for negativo, o maior é o menor e o menor é o maior. Beleza, galera? Tranquilo, né? Olha só. O que eu tenho aqui? Banco IBFC, técnico de saúde, FUNED, Minas Gerais. Dentre as alternativas abaixo, a única que expressa o conceito de proposição lógica é. Então, isso aqui caiu na banca BFC. O que ele pedia aqui? Só o conhecimento de proposição lógica. O que é uma proposição lógica? É toda sentença que traz no seu enunciado aquilo que pode ser julgado como verdadeiro ou falso. Então, é uma ação, é uma declaração, é uma afirmativa que pode ser julgada. Então, aqui, sentença imperativa. Nós já vimos que imperativo exprime ordem, não é proposição. Sentença exclamativa é uma expressão pessoal, não é também. Sentença matemática aberta também não é. A gente já viu que sentenças abertas não são proposições. Então, só nos resta a letra B, sentença declarativa, na qual podemos atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso, seja ela expressa de forma negativa ou afirmativa. Ok? Então, resposta letra B. Beleza? Bom, proposições simples e compostas, gente. O que é isso? Proposições a gente já falou. É uma declaração, é uma afirmativa que pode ser julgada. Ela pode ser simples ou pode ser composta. Já vimos isso, o conceito de proposição. Quando que ela é simples, gente? Quando ela não é ligada a outra proposição por conectivos. Por exemplo, Carlos é médico, Campo Grande e Goiânia são cidades da região sudeste, José é dentista. Isso é uma frase simples, ok? Não tem conectivo. Nós representamos as frases simples geralmente por letras minúsculas, tá? Mas não é regra geral, fica claro isso. A composta já exige um conectivo. Conectivo, que parada que é essa aí de conectivo? Conectivos são símbolos utilizados, símbolos ou letras, utilizados para ligar uma proposição a outra. Então, nós precisamos conhecer, são 5 conectivos, e eu preciso entender quais são esses conectivos para fazer essa ligação. Depois, na outra aula, nós vamos aprofundar de como e quando usar esses conectivos. Exemplo. Fabiana é alta ou 30 é número ímpar. Observe o ou. O ou é um conectivo. Se fizer sol amanhã, então irei ao clube. Se, então, outro conectivo. Serei aprovado se e somente se eu me preparar bem. Se e somente se é um outro conectivo. Então, as proposições compostas, elas são representadas geralmente por letra maiúscula. Também não é regra geral. Beleza, então os conectivos, os símbolos são esses. Eu vou apresentá-los aqui, ó. Vou colocar todos e vou falar sobre eles aqui. Veja bem,
Primeiro conectivo que nós vamos usar é o conectivo E. Aqui eu quero chamar a sua atenção para duas coisas. Você precisa saber qual é a palavra que representa o conectivo e qual é o símbolo que está associado a esse conectivo. Então, quando eu falar em conectivo E, que é chamado de conjunção, o símbolo que representa ele é esse chapéuzinho, o acento circunflexo. O OU é chamado de disjunção inclusiva e é representado pela letra V. O OU, disjunção exclusiva, e é representado pelo V sublinhado, com traço embaixo. O SI, então, é chamado de condicional e é representado por uma seta da esquerda para a direita. Se, somente se, é chamado de bicondicional e é representado por uma seta em ambos os sentidos, para a direita e para a esquerda. E aí nós temos ainda a negação, que é o tio, ou pode ser também esse símbolo aqui, que é chamado de cantoneira, ok? Um Lzinho assim deitado. Então, esses são os símbolos que representam os conectivos. Beleza. Exemplo, olha só, eu tenho duas proposições simples. Maria viajou para Brasília, Carlos viajou para Bahia. Aí eu tenho uma frase composta ligada pelo conectivo E. Olha só, Maria viajou para Brasília e Carlos viajou para Bahia. Qual que é o objetivo aqui? É transformar esta frase em símbolo. Porque na lógica, nós podemos escrever de forma... o enunciado, escrever o enunciado através de uma frase, ou podemos fazer a sua representação simbólica. Então, a banca ela pode pedir para você, ele te dá a frase, o enunciado e pede a representação simbólica, ou ele te dá a representação simbólica e pede para você escrever a frase. Vice-versa, ok? Então, a gente precisa saber fazer isso. Então, vamos agora transformar uma linguagem escrita numa linguagem simbólica. Maria viajou para Brasília. Isso aqui representa a proposição que eu chamei de P. Carlos viajou para Bahia. Isso aqui representa o que eu chamei de Q. Qual é o conectivo lógico? É o conectivo E. Beleza. Então, como que vai ficar? Assim. P e Q. Pronto. Isso aqui, gente, é tudo isso. Olha como é simples a representação. Vamos ver um outro exemplo, ó. Maria viajou para Brasília ou Carlos viajou para Bahia. Agora, eu tenho as mesmas duas proposições simples, só que o conectivo é o ou. Aí eu tenho que lembrar, o ou é o V. Então, pronto, tá aqui, ó, P ou Q, fechou, tá resolvido. Tranquilo? Bom, então, dicas para memorizar, fica o seguinte, gente, ó. Inclusive eu aconselho você a fazer esse resuminho lá na sua casa, para você estar estudando. Faz um quadrozinho desse aqui, aí você vai colocar o nome de cada operação, qual é o conectivo utilizado, a letra que representa e depois o símbolo também. Então nós temos aqui o seguinte, ó, conjunção é o E, certo? E o símbolo é o acento circunflexo. Disjunção inclusiva é o OU e o símbolo é o V. Disjunção exclusiva, o ou, e o símbolo é o V sublinhado. Negação é o tio, né? Ou pode ser o cantoneira, tá? Lembre-se disso. Tem algumas bancas que exploram cantoneira. No caso da IBFC, ela explora muito o tio. Condicional, se então, e a setinha da esquerda para a direita. O bicondicional, o se somente se, e a setinha nos dois sentidos. Eu reforço que vocês têm que saber, galera, não só a palavra que representa o conectivo, mas o nome que se dá a ela, porque às vezes a banca explora o nome. Ele quer saber qual é o nome do conectivo que está presente naquela frase composta. Aí você tem que saber que conjunção é E, disjunção inclusiva é ou, exclusiva ou, condicional é o se, então, bicondicional se e somente se. Ok? Para a gente fechar, olha só, considere as proposições a seguir. Ricardo é arquiteto, Fernando é acriano. A proposição Ricardo não é arquiteto e Fernando é acriano é representada por... Observe, ele me deu uma proposição composta e pede para eu representar simbolicamente isso daí. Então, olha só, Ricardo é arquiteto é representado pela proposição P. Então, eu tenho aqui P de Ricardo é arquiteto.
O que o exercício está falando? Que Ricardo não é arquiteto. Então, para eu dizer que Ricardo não é arquiteto, eu tenho que negar isso daqui. E para negar, eu coloco o tio antes. Isso aqui, ó, negação de P. Onde está escrito Ricardo é arquiteto, eu vou ler Ricardo não é arquiteto. Qual é o conectivo lógico presente? É o conectivo E. O E é o chapeuzinho, o acento circunflexo, ó, o chapeuzinho. Depois, a segunda é Fernando é acriano. E Fernando é acriano eu representei por quê? Então tá aqui, ó. Pergunto para vocês, negou a segunda parte, Fernando é acriano? Não, não negou, porque ela está escrita do mesmo jeito que está aqui. Então eu tenho negação de P e Q. Então negação de P e Q, resposta letra D. Observe que só pelo conectivo lógico eu já eliminaria a letra A e já eliminaria a letra C, porque o conectivo aqui é o O, ó. Então eu já eliminaria essas duas. A dúvida seria entre B e D. Só pelo conhecimento do conectivo. Tranquilo? Belezinha, gente? Então observe que a banca pode explorar qualquer situação aí, tá? De símbolo para outro ou vice-versa. Tranquilo? Beleza? E assim chegamos ao final dessa primeira aulinha nossa. Galera, esse é só um esquenta para a gente entrar matando em cima aí dos exercícios, envolvendo conhecimentos lógicos, para ajudar você nesse desafio de se tornar um soldado da Polícia Militar da Bahia. Tamo junto, galera. Até a próxima. Deus abençoe. Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração. Tchau.